de poder estar novamente com a Kemi e com o grupo no qual os Estados Unidos se beneficia na Califórnia e poder, compartilhando com os internautas, dizer da minha satisfação de poder, nesta tarde e noite, experimentar algumas reflexões em torno da temática proposta. O notável poeta Juan Jiménez tinha uma frase muito exposta, muito adequada para esses dias. Dizia ele: não corras, não tenhas pressa, aonde tens que ir é só a ti. Ele resume, numa boa medida, aquilo que nós experimentamos na atualidade, quando estamos conectados com um mundo que vivia às pressas, numa correria, muita velocidade, muita inquietação, muita agitação, um mundo descartável, extremamente veloz, mas demasiadamente superficial, líquido, no qual as pessoas passavam umas pelas outras e quase não se davam conta do que o tempo corria e a reencarnação vigente também passava ligeiro e ao largo de cada um. É justo nesse período de tempo que emerge o coronavírus 19 e que enseja paralisar o mundo, trazendo-nos reflexões extraordinariamente variadas e proporcionando ao mundo um blackout como nenhuma outra oportunidade se fez, já que, emergendo de um vírus tão pequenino, tão minúsculo, invisível a olho nu e ao microscópio comum, somente acessível através da microscopia eletrônica, sem conseguir viver solitariamente, precisa estar sempre conectado a uma célula para poder se multiplicar, esse pequeno indivíduo, foi capaz de poder silenciar guerreamentos, paralisar as potências mundiais, dar um novo sentido para que se pudesse entrever as relações, checar se a economia ela está sustentada em bases sólidas, enfim, ele nos remeteu a olhar o modelo existencial de vida. Ele veio checar se o paradigma com que o homem se vale na atualidade dá conta de poder acolher a humanidade nesses dias vigentes. E é nessa ocorrência internacional, pandêmica, portanto, que nós somos levados de roldão a fazer reflexões sobre tudo quanto vínhamos vivendo apressadamente, inquietamente, e fomos paralisados para poder estar conosco mesmo. Fomos obrigados a não ter pressa e podermos experimentar-nos aonde nós deveríamos ficar, dentro do lar, centrado na microsociedade e, sobretudo, com tempo disponível para podermos focar em nós mesmos, experimentar aquilo que talvez mais inquieta a humanidade, é o indivíduo em relação a ele próprio. Essa desconexão que nós experimentamos ao largo de todos os últimos tempos, ela foi em função do vírus, recebeu um trato, por assim dizer, da providência divina, que nos remeteu para esse autoencontro, para a possibilidade, portanto, de chegarmos um pouco mais em relação a nós mesmos, fazendo, portanto, um link com a nossa realidade interior. É que, no mundo vigente anterior, nós estávamos muito para fora e agora nós fomos voltados para dentro. Estávamos muito rápido, agora nós fomos obrigados a ficarmos sentados, como que a Mãe Terra
nos colocou sob sanção que pudéssemos ficar em casa porque estávamos muito peraltas, fazendo atividades extraordinariamente não desejáveis. E as nossas peraltices nos remeteu, então, para dentro de casa, porque a Mãe Natureza nos pôs, portanto, para a reflexão. Mas isso nos assustou demasiadamente. Isso nos gerou inquietações de outro tipo, porque ninguém é mais ameaçador para o homem do que ele próprio. O outro homem só nos ameaça porque nós estamos ainda armados para lidar com o outro homem. Nós nos assustamos com o outro porque ainda não conseguimos lidar muito profundamente conosco mesmo. Essa relação, portanto, superficial, essa relação esquizoide, distante de nós mesmos, foi ensejada agora na pandemia um novo olhar, uma nova oportunidade. O ensejo, portanto, de uma aproximação e até de um enamoramento de si próprio, naquilo que a tradição judaico-cristã propôs de uma forma muito excelente, que é o amar o outro como a si, e que Allan Kardec intitulou um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo para tratar desse assunto. Ou seja, nós estamos tendo a chance de amar o outro na mesma medida em que estamos nos descobrindo, porque é impossível amar alguém sem a si se amar. É necessário amar-se para poder amar o outro. É uma relação de correspondência, de equidade, mas que tem a sua nascente em si próprio, no próprio indivíduo. Porque se ele tentar amar o outro sem se amar, ele fará um arremedo, um estereótipo de amor ao próximo. Mas se ele amar a si próprio, ele não conseguirá deixar de amar o outro, porque a quem assim se ama, ama. E quem ama, expressa esse seu amor às pessoas, às coisas, às circunstâncias, à natureza, ao universo. Porque é natural, tal como uma flor que se abre, perfumar indiscriminadamente a quem passa. Inclusive, o próprio solo que lhe segura as entranhas, as raízes. Mas mesmo alguém que venha depredar, por exemplo, aonde a flor está posta, ali, mesmo sendo ameaçada, ela perfuma. Essa é a relação de auto-amor. Mas ninguém assim se ama se não tivesse encontrado. E ninguém se encontra se não for ao encontro de si mesmo, se não se demorar nesse autocontato, nessa autoaproximação, nesse autoaconchego. E é isso que a pandemia nos ensejou, mas suscitou na humanidade grandes desafios, porque nós não nos sentimos tão à vontade para esse encontro, que não foi marcado por nós, foi marcado por Deus. A natureza, a providência divina, marcou o encontro do homem com ele mesmo. Uma pandemia nos obrigou a ficar mais a sós. E nós, então, experimentamos algumas emoções que muitas vezes se manifestam descontroladas e desencontradas. Porque estar com só tem duas alternativas básicas. Ou eu me sinto na solidão, ou eu me sinto em solitude. Solidão é o ato de se sentir abandonado de si mesmo, mesmo estando ao lado de muita gente ou estando só. Solitude é o ato de alguém que, mesmo estando só, está pleno, está conectado consigo mesmo. E esse tem sido o desafio, essa esquina da humanidade. Eu estou em solidão ou estou em solitude? Porque, junto com a pandemia, além da ameaça do vírus, que veio focado no instinto mais fundamental e básico do ser humano, que é a morte e, portanto, o instinto de conservação, o medo da morte é o estruturante de todos os outros medos. Todos os outros medos, eles nos remetem ao medo da morte, que é o medo básico, que a misericórdia divina nos colocou como um instinto de autoconservação e que está presente em todos os seres. Então, a ameaça do vírus, a nossa sobrevivência física, ela, por assim dizer, checou como é que está a nossa relação em relação à nossa reencarnação. A estruturação, portanto, da vida que estamos levando. Ela nos remeteu, portanto,
a esse medo mais fundamental, mais primitivo, mais básico, que pertence à humanidade inteira, porque faz parte do instinto de preservação de cada criatura, de cada ser, por extensão do ser humano. E esse instinto, ele nos projetou para os outros medos, o medo de adoecer, o medo de ser entubado, o medo de ficar em coma, e outros medos que adviram também, e estão advindo, em razão da própria pandemia, que são medos tão intensos, ou quase tão intensos, quanto o medo de morrer, ou o medo de ser alcançado pela pandemia, ou o medo de adoecer, e aí vai num degradê, até o medo de ficar com alguma sequela, por exemplo, em função do coronavírus, porque às vezes ele não mata, mas deixa sequelado uma pessoa. Ele não mata a pessoa, mas mata a pessoa que está do lado. Ao lado desse medo básico, dessa dinâmica que nos remeteu a poder lidar com a morte, veio um processo econômico acompanhando, dando ensejo que o homem pudesse reavaliar a relação que ele tem com a energia monetária, e um outro que veio tomando corpo e ameaçando mais ainda o ser humano, e de forma às vezes letal também, que são os distúrbios psicológicos e os transtornos psiquiátricos. Então, esse tripé tem se colocado agora. Um que se fala da nossa biologia, um que se fala do trato com a nossa energia monetária, que é com a economia e a subsistência, e um outro que fala da nossa desorganização do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental. Agrega-se a esses três os processos espirituais que se fazem nas influenciações perturbadoras, que vai desde uma influenciação negativa até o processo de obsessão, também de forma a ameaçar o indivíduo que se vê no centro desses pilares que se movem agora concomitantemente, simultaneamente, nos diversos países, e alguns ainda também de forma ainda muito mais acerba, ameaçador e constrangedora, que são nos países cuja concentração de renda ela é desproporcional, porque a miséria, a parte da população, por exemplo, no Brasil, que é maior e que está no estado de miserabilidade, esse pilar econômico e esse distúrbio emocional se somam e ficam mais ameaçadores do que o próprio vírus. Então surge, portanto, esse formato, esse design nos dias atuais, desafiando-nos e desafiando-nos face ao modelo que vivíamos. Se vivíamos no modelo materialista, ainda que dizendo espiritualista, nós estamos em colapso. Vivemos a solidão, vivemos o medo da morte, o medo de adoecer, o medo de ser sequelado, o medo de perder o ente querido, o medo de perder a segurança para atender a nossa necessidade básica, como diria Abraham Maslow, que é da nossa sobrevivência fisiológica, biológica, e a nossa sustentação e a nossa segurança, e tudo isso desaguando na nossa resistência interior e que faz emergir distorções do ponto de vista emocional, que culmina beirando ou atingindo a dimensão mental, gerando depressão, gerando síndrome do pânico, gerando transtorno obsessivo-compulsivo, invadindo-nos e gerando em muitas pessoas processos que levam ao suicídio. Esse é um panorama meio aterrador, por assim dizer, quando faz esse traçado. Todavia, o olhar materialista, ele nos coloca lidando com as emoções de uma forma muito limitada, porque o materialista, ele olha a vida apenas física. E se ele vivia daquele modelo de então, antes da pandemia, ele acha que ele está suprimido dessa possibilidade de viver como ele vivia, e ele não pensa a não ser voltar a viver a vida que ele vivia. Daí a busca do novo normal, ou do normal, que ficara normal, como se pudesse viver aquele estilo de vida, como se fosse saudável aquele estilo de vida. E aí, no materialista, que vê a vida reduzida ao corpo, ele fica muito mais cheio de medo, ele se entristece, ele deprime, porque ele não tem resistências para poder lidar com esses desafios e conflitos
com esse flagelo, e ele, na maioria das vezes, sucumbe, e não poucas vezes deriva para o suicídio, ou para a precipitação de uma eutanásia, dependendo do país, quando se vê de mãos dadas com uma perda econômica, a empresa indo à falência, ou um ente querido, muito querido, tendo morrido. E então ele pode desistir de viver. Como me dizia outro dia, um homem que encontrou a sua grande mulher amada, que não imaginava que pudesse encontrar uma mulher tão que lhe pudesse satisfazer uma utopia, ele encontrou utopia na realidade. E depois de encontrá-la, está vivendo um amor que ele não lograria a não ser em sonhos, e esse sonho se transformar em realidade, ela engravida, e quando ele está próximo de poder concretizar o nascimento do filho, que ia coroar tudo que poderia advir de positivo e de pleno para a sua vida, a sua esposa é contaminada de Covid, morre e leva o seu filho de 5 meses dentro do útero. E ali, ele então, diante de mim, chorando, dizia-me algumas palavras em torno dessa ocorrência. E nós conversávamos sobre modelos, porque ele, felizmente, era espírita. Dotado da visão espírita, ele conseguiu fazer uma leitura diferentemente dessa leitura mais rasa, mais superficial, mecânica, biológica, restrita a uma vida relacionada ao corpo, relacionada ao cérebro, reduzida ao cérebro. E ele conseguiu fazer essa leitura diferente desse olhar, que nos dá outros elementos para poder lidar com o medo, com a tristeza, com a raiva. Porque o número de pessoas que têm ódio desse vírus, que o chama de monstro, né? O número de pessoas que se associa num sentimento de efetiva asco com relação à pandemia é imenso. E é um olhar materialista. O olhar espiritualista espírita, que vê a vida que antecede o berço e se segue ao túmulo, traz uma nova percepção, um novo horizonte, uma nova perspectiva. E é desse olhar que as emoções podem ter um manejo de uma forma mais adequada. Porque as emoções são como energias, águas, que correm num rio. Imagine um rio e essa água correndo. Essas emoções, simbolizado na forma de água, estão ali a tristeza, a alegria, a raiva, ou a energia agressiva, o medo, o asco, a ansiedade, tudo isso corre dentro de uma vida absolutamente normal para uma pessoa normalmente. Mas quando vem uma turbulência, uma enchente, e essa água assume um volume e começa a invadir as margens, quando essas emoções elas assumem um processo de intensificação, é necessário, para poder navegar dentro delas, muito cuidado, sob pena de se naufragar dentro delas. Naufragar no medo e entrar na fobia, entrar no pânico, naufragar na tristeza e mergulhar na depressão, porque perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi ambos. Às vezes perdi aqui no prédio onde eu moro, foi um casal e o filho. O casal desencarnou e o filho que visitava o casal desencarnou. 3 pessoas de uma família só. Então, quando você vê os familiares todos indo, se você não tem um paradigma, um modelo para navegar nesse rio turbulento, você corre o risco de naufragar numa depressão, que abre espaços também para o processo do suicídio, que é uma das principais causas de suicídio. A raiva da humanidade, a desconexão com Deus, quando a pessoa não é materialista, é espiritualista, mas não encontra na sua fé uma sustentação para explicar os danos que aquilo lhe alcançou economicamente, familiarmente, corporalmente. Quando a pessoa não tem essa possibilidade, ela corre o risco, portanto, de brigar com Deus e fazer uma ruptura com a vida. E se colocar num lugar de difícil colocação em relação ao equilíbrio, ameaçador,
ela se torna uma pessoa amarga. E eu tenho visto isso profissionalmente, muito dessas ocorrências se estabelecerem no âmbito do meu cotidiano. O olhar espiritista nos enseja a navegar, lidar com as emoções nesse rio turbulento, de forma que possamos dar um significado diferenciado para esta perspectiva macro do vírus com a pandemia, para um olhar da economia, para um olhar da doença seguida de morte ou de sequela, para um olhar daquilo que representa os transtornos de natureza mental que estabelecem-se em muitas pessoas e que requer um olhar da medicina, da psicologia, e que o Espiritismo tem também uma percepção muito singular, ajudando aqueles que estão experimentando essas ameaças de naufrágio nesse rio caudaloso das emoções movidas pela economia, pelo vírus e pelas ameaças às estruturas mentais. A perspectiva que o Espiritismo nos traz é de que nós somos seres espirituais. E Allan Kardec foi categórico ao afirmar de que a nossa natureza ela é clarão, centelha, chama, de que nós somos filhos de Deus e temos uma identificação com o Criador, de tal modo que a nossa natureza ela é divina, de que nós não podemos nos equivaler ao Criador, que é o absoluto, e nós somos o relativo, mas nós podemos nos identificar com Ele através da natureza que trazemos intrinsecamente na nossa estrutura essencial com a divindade, porque somos egressos dela. E essa confiabilidade, essa certeza, nos traz a possibilidade de lidar com essas ocorrências, essas vicissitudes, de uma forma inteiramente singular e diferente, sem nenhuma arrogância. O Espiritismo vem trazer ao cristianismo aquilo que Allan Kardec deveria ter afirmado no seu tempo em O Livro dos Espíritos, dizendo: o cristianismo nos acena com a esperança, o espiritismo nos acena com a certeza. O espiritismo nos traz uma certeza do que é a vida. A vida não é corpórea, ela é também corpórea. Ela antecede o corpo e subsiste após a desestruturação do corpo. Ela não é cerebral, ela também vige no cérebro. Ela é antes da formação do cérebro. Desde o dia em que o espermatozoide se une com o óvulo, até a geração no 14º dia do neuroblasto, a primeira célula nervosa, até a finalização da vida biológica, quando os neurônios falecem e o espírito sai, se desprende, pelo fenômeno da desencarnação, porque morte para o espiritismo é a antítese de renascimento. Morte não é o fim da vida. Esse olhar macro que ensejou Allan Kardec pela pesquisa documentar de que nós não morremos, nós saímos da estrutura física, essa percepção que nos deu o fato de que a imortalidade da alma e a reencarnação são duas assertivas filosóficas e que a ciência vem comprovando, ensejou-nos um olhar filosófico e nos deu a garantia de uma movimentação psicológica capaz, a partir da visão filosófica, de poder lidar com as nossas emoções de uma forma diferente e podermos tratar essas emoções de uma forma adequada, podendo, a partir desse trato, determinar para nós mesmos o desenvolvimento de habilidades ético-morais que nos ensejam colocar no mundo de uma forma inteiramente especializada. Nós estamos honrados pelo Espiritismo, estamos nos responsabilizando por sermos espíritas, porque temos um conteúdo que nos favorece lidar com o medo, com a tristeza, com a energia agressiva, com o asco, com todas essas emoções, com a ansiedade, com todas essas emoções juntas, mas de uma forma a poder modulá-las adequadamente, sem nos deixar tragar por elas, sem nesse rio caudaloso fazermos uma imersão que pudesse suscitar o nosso naufrágio, mas poder caminhar dentro delas e com elas
na direção de um porto seguro mais lá adiante. Esse olhar, o Espiritismo nos enseja, nessa metáfora que eu estou propondo, com a visão do canal. O canal é esse lugar onde você navega com mais segurança. Para o Espiritismo, o canal é a fé da vinculação do espírito com Deus. A fé espírita, calcada em cima dessa ciência que comprovou a imortalidade da alma, dessa filosofia que deriva desse fato, e da capacidade de poder ter uma psicologia capaz de poder nos dar a dimensão do nosso movimento dentro da existência, sem abrir mão do objetivo da essência, nos enseja poder fazer um tráfego nessa náutica da vida, nessa navegação que estamos experimentando no rio tumultuoso que sofreu uma enchente da pandemia, e podemos ter a certeza de que lograremos chegar ao porto seguro. O porto seguro não é necessariamente ficar no corpo. O porto seguro é ir alcançar a finalidade para o qual nós estamos vivendo enquanto planejamento reencarnatório. O porto seguro pode ser a desencarnação. O porto seguro pode ser a sobrevivência e uma sequela. O porto seguro pode ser o vírus nem fazer coceira, dependendo da circunstância que está relacionada ao meu planejamento espiritual e às escolhas que eu faço dentro da pandemia. Assim sendo, o Espiritismo nos dota de recursos que nos ajuda, portanto, a lidar com o medo. Porque o receio, esse instinto de conservação, se ele não tiver apoiado na fé, ele se amplia e gera fobia, a hipocondria. A pessoa fica assustada, e entra no estado de pânico, porque a ansiedade sobe. Mas se eu tenho fé e tenho confiança em Deus, eu sei que se eu buscar o reino dos céus e a sua justiça, tudo mais que me será necessário vai acontecer, até que seja desencarnação, porque para nós espíritas, a desencarnação não é o fim da vida, é o fim de um período de vivência do espírito no corpo, é o fim de uma existência, porque a vida transcende o corpo. É necessário poder olhar para isso, que nos dá uma certa tranquilidade para poder estabelecer relações com possíveis desencarnações que alcance a nossa família, um parente, uma pessoa amiga ou a nossa própria desencarnação. Ou seja, não é nenhum movimento que esteja estabelecido nesse momento extraordinário, dantesco, demoníaco. Não é nenhum monstro que surgiu. Até porque as ocorrências pandêmicas, elas acontecem a mais ou menos a cada 100 anos. E elas vêm sempre com o objetivo nobre, preconizado pela soberana justiça divina, que nos enseja a experimentar com a pandemia, segundo os espíritos, nos ensinando a nós espíritas, a paciência, a resignação. Como é que eu vou ter paciência e resignação? Porque uma ocorrência pandêmica, ela é assim. Ela leva de roldão as vidas. A gripe espanhola levou de 50 a 100 milhões de pessoas de uma vez só, num mundo que era muito menos povoado que o nosso. E nós aprendemos, porque um dos objetivos da pandemia é que a ciência se desenvolva. E surgiu na gripe espanhola a ciência que cuida da saúde pública. Esse aspecto do Estado assumir as políticas públicas, o saneamento, surgiu com a gripe espanhola. Nós estamos agora vivendo o processo da vacinação num tempo recorde. Só no Brasil são 13 vacinas que estão sendo produzidas, algumas já concluíram-se, outras estão sendo produzidas, e no mundo são mais de 30 vacinas sendo produzidas, num tempo recorde. A ciência desenvolvendo a sua capacidade de investigação, de pesquisa, os estudos de remédios. Mas não só a ciência, enquanto disciplina, a fé tem sido demandada. Porque como é que você vai lidar com a morte de um filho? Quando o pai tem mais idade e diz, deveria ser eu que estou mais idade, como é que vai o meu filho?
Na ordem cronológica, vai os mais velhos primeiro. Os pais vão primeiro que os filhos. Então, um pai que não tem uma visão reencarnacionista, que não tem uma visão, por exemplo, a que o Espiritismo nos traz, ele tem dificuldade de entender isso. E ele não lida bem com esse distanciamento, ainda que ele tenha uma religiosidade, ele fica com dificuldade, porque se o filho foi, para onde o filho foi? Para onde foi a minha mulher com o meu filho de 5 meses, que nós esperávamos como o fruto do nosso grande amor, se ele não tiver uma visão do mundo espiritual, qual a que o Espiritismo nos ensejou a oferecer em meados do século XIX. Então, o Espiritismo veio, na atualidade, nos ajudar a entender a vida e a poder navegar na tristeza, porque quando perdemos o nosso ente querido, a tristeza é inevitável, mas a depressão não é desejável. Encurtar essa tristeza com o aprendizado que ela enseja é o que o Espiritismo nos oferece. Ele não nos diz que não devemos chorar. Choramos. Porque se a gente chora indo deixar um amigo no aeroporto, por que não vamos deixar de chorar quando nós vamos deixar o amigo no portal da desencarnação? Vamos chorar. E a ausência da convivência física nos constrange. E nós sofremos o luto normal, porém um luto que está modulado pela consciência espírita, que traz uma fé granítica, que nos permite fazer daquela perda um grande aprendizado, assentado na confiabilidade de que Deus prevê e de que o nosso ente querido não disse adeus, disse até breve, e de que a fé nos enseja a manter contato com ele através da mediunidade ou através do sono, pelo sonho. Então, esse olhar espiritista, ele nos dá condições de navegar na tristeza, navegar no medo, porque o medo não vai ser maior do que eu sou maior do que o medo, então eu vou lidar com o meu instinto de conservação. E se ele ficar um pouco exagerado, eu vou administrá-lo, para que eu possa aprender a lidar com o desafio do sofrimento, ou o desafio da ameaça da desencarnação, ou com a possibilidade, por exemplo, de ficar em coma. E aí eu posso aprender, mergulhar nos conteúdos que a ciência nos oferece, à luz do pensamento espírita, e poder ficar mais tranquilo, ou menos intranquilo, mas jamais desesperado. Jamais entrar num processo de pânico interior ou da síndrome do pânico, da crise de pânico na linguagem psiquiátrica. Eu vou estar em condições de fazer uma boa administração da minha emoção, por conta do conhecimento que eu tenho e da experiência que a fé me enseja caminhar dentro da construção de uma resignação, de uma paciência. Mas eu não vou ficar só para me defender e defender os meus. A proposta dos espíritos a Allan Kardec é muito grandiosa. É curioso, falando de um flagelo, e os espíritos dizendo que o flagelo está aí para que você tenha devotamento, que você treine o desinteresse, treine o amor ao próximo. Sim, porque as emoções de que estamos falando não são só essas para a gente se proteger de dor e sofrimento. É para a gente poder diminuir o sofrimento, a dor e as emoções desencontradas dos outros que não têm a mesma fé que a gente. Então, nesses dias, nós temos sido chamados a fazer solidariedade, a exercer a compaixão, a exercer o amor fraternal, atendendo as pessoas, acolhendo as pessoas que perderam seus entes queridos, doando sangue para atender aquele que está na UTI, doando recursos para poder fazer cestas básicas àqueles que estão na periferia. Começou a pandemia, o Jardim das Oliveiras estabeleceu cestas básicas para todas as famílias, porque sabíamos que ia ser desafiador. Mas não foi necessário só uma cesta. Ela não deu conta, depois de 1 mês e meio, eles estavam necessitando de uma nova provisão, porque estavam em lockdown. Nós entramos em lockdown 2 vezes em Belém do Pará. E nova emoção de movimento, de alegria, e de solidariedade e de fraternidade, juntou novas cestas básicas. Então, nós fizemos da pandemia e fazemos da pandemia uma movimentação de exercício de amor àqueles que são os mais carentes, econômico-socialmente
e os mais carentes do ponto de vista da emoção, os mais carentes do ponto de vista da fé, porque tem muita gente que tem uma fé muito frágil, brigou com Deus, então em pânico. E os materialistas, com a oportunidade de despertamento, encontram no Espiritismo uma filosofia racional e que nos dá ensejo de poder viver uma fé lúcida e estabelecer uma abertura para olhar a vida sobre um olhar, sobre uma perspectiva transcendente, uma perspectiva, portanto, de natureza espiritualista. Então, enfim, essa pandemia tem nos ensejado olhar aquele estilo de vida que a gente estava vivendo e poder fazer uma outra reflexão para poder dar um novo enquadramento, um novo olhar sobre a existência, trazendo para essa existência o espírito imortal, com a sua essência, chamado a fazer a gestão das suas emoções, não só de uma forma meramente humana e egóica, mas de uma forma transcendente, espiritual, crística, a partir de nós mesmos, numa gestão, portanto, de uma crise, de uma pandemia, de um flagelo, de um processo econômico constritor, de uma ameaça de desencarnação, enfim, de tudo isso que se juntou, fazermos isso de uma forma a olhar de cima e ter uma atuação embaixo, um olhar superior para ter uma ação humilde, mas uma ação que pudesse mobilizar emoções de uma forma positiva. Então, esse olhar é um novo modelo que está surgindo aí, que para o Espiritismo está enquadrado dentro de uma grande transformação planetária que vem se dando há mais de 250, 300 anos. Nós estamos no curso de uma grande transformação e esse flagelo vem no meio dessa transformação. E de que manter a emoção bem modulada é também manter uma resistência ao vírus. Porque o vírus, se você o acolhe e estiver sintonicamente bem, a relação com ele se faz mais ecológica. Não só ele não destrói você, como você também não se destrói, fazendo uma reação imunológica exagerada em relação ao vírus, porque o vírus vai embora e fica aquela reação imunológica lesando o nosso corpo. É uma reação desproporcional, como se você jogasse um míssil quando era para usar uma baladeira. Então, essa comparação nos diz o quê? Que quando a gente está centrado numa fé que traz uma amorosidade crescente, você está bem para até enfrentar o vírus. Ainda que no teu planejamento esteja posto de que você vai enfrentar o vírus e vai ficar com uma sequela ou vai desencarnar. Mas você vai ficar com uma sequela minimizada. Você vai desencarnar, como diz o jovem, numa boa. Você não vai sair do corpo atrapalhado. Você não vai viver um coma e vai ficar perturbado durante o coma. Você vai estar vivendo uma pandemia, exercendo aquilo que Allan Kardec colocou que nos é profundamente simbólico e, ao mesmo tempo, real, é a caridade. Nós somos chamados a fazer uma gestão das nossas emoções para que elas possam, bem moduladas, nos ensejar, desenvolver a paciência, a resignação, o devotamento, o amor ao próximo, a caridade. Quando fazemos isso, nós estamos encontrando um novo lugar dentro de nós mesmos, um novo lugar dentro da família, uma nova forma de enxergar a vida. Não vamos voltar ao normal que era antes, porque o normal que era antes estava anormal. Nós vamos voltar a um novo estilo de viver, a uma nova formatação de nos movimentarmos na vida. Nós não vamos estar correndo da gente, se escondendo, saindo para as ruas. Porque o mais importante é estar onde estamos e fazer as coisas com pausas, sem pressa. E podermos estar vivendo uma vida de conformidade com o ciclo que a vida nos propõe viver. Porque estávamos fugitivos de nós mesmos, fugitivos do lar, e nós temos sido chamados a nos reencontrar sobre um novo modelo de espiritualidade e um novo modelo de convivência familiar e social. E é essa proposta espírita para que não só façamos uma gestão das emoções satisfatoriamente, mas que criemos
um incremento no nosso formato de viver a vida, estabelecendo Jesus como a plataforma da nossa movimentação e podendo fazer da nossa vida uma vida digna de ser vivida e fazendo o enfrentamento das dificuldades que ainda estão em curso com a serenidade de alguém que sabe que nada está fora de Deus. Como diz o Espírito André Luiz, Deus não se ausenta. Se Deus não se ausenta, Kardec haveria de dizer de que nós experimentamos a providência e a previdência divinas, estamos mergulhados dentro de Deus. E Paulo haveria de afirmar de que em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus vivemos. Se nós estamos mergulhados dentro de Deus, não temos o que temer. O Espiritismo nos dá os elementos que nos faculta ter essa fé raciocinada, assentada em cima do fato, para podermos de fazer desses desafios o melhor que está ao nosso alcance. Por isso, o poeta latino tinha razão. Não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. Parece que nós estamos nos encontrando. Muito obrigado. Vamos para as perguntas. Obrigada, Alberto. Então, agora é com você, Carlos. Alberto, excelente. Nós temos algumas perguntas. Como ir... como veio no privado, eu não vou falar o nome, mas... Ok. Né, está acompanhando, está assistindo. Como ir ao encontro do outro neste momento, principalmente daqueles que, centrados em suas perdas, ignoram que a morte não existe, adoecidos em seu egoísmo e condenando a Deus pelo seu destino e dos seus familiares. Nós estamos vivendo em Belém do Pará uma experiência muito rica. Eu quero contar duas experiências. Uma que antecede, uma é que é essa que estamos vivendo. Estamos no terceiro encontro de um grupo que se chama Atravessando o Luto, um Olhar Espírita. Esse grupo é um grupo feito pelo Zoom. Nós estamos trabalhando com 140 pessoas, com 6 facilitadores, um em cada sala, e estamos trabalhando o luto das pessoas. Estamos próximos, sem aglomeração, através de uma rede virtual, usando a tecnologia para solidarizarmos uns com os outros. Nas salas, as pessoas fazem suas narrativas, contam suas histórias. E quando elas contam, uma consola a outra. E aqui e acolá veio uma pergunta em função de um questionamento sobre a desencarnação, o modo, se pode se comunicar, se estava planejado, se não estava. Vêm as perguntas e os facilitadores vinculados à doutrina espírita, espíritas do Jardim das Oliveiras e da Associação Médica Espírita do Pará, fazem as pontuações, fazem as pequenas contribuições. E ficamos, essa reunião, depois voltamos para o grupão, fazemos a oração. Quer dizer, é uma reunião de solidariedade onde participa pessoas de qualquer religião ou de religião nenhuma. Então, nós estamos próximos e exercendo uma solidariedade bem junto, compartilhando, socializando o espiritismo com as pessoas que estão frágeis, que têm uma fé, mas estão duvidosas, outras que não tinham fé, eram religiosos só de nome, só sociais, não tinham uma convivência com a fé, ou frequentavam, às vezes, um templo, mas não tinham um cultivo de uma fé. E outros que tinham uma fé, mas estão questionando Deus. E aqueles que não tinham fé nenhuma. E sobre esse não ter fé nenhuma, os materialistas, eu quero contar uma experiência que nós vivemos no Jardim das Oliveiras. Eu dirigia um grupo de diálogo e eu fazia esses estudos e tinham 2 participantes no grupo de introdução ao espiritismo. Um era agnóstico e o outro era materialista. E eles brigavam entre si porque eles gostavam de fazer a diferença. O agnóstico dizia, não, eu não sou materialista, o materialista é tu, eu sou agnóstico. E o materialista queria puxar o agnóstico para junto dele, para dizer que era materialista, e eles ficavam brigando. Era muito curioso o grupo, que era um grupo grandezinho, de palestra, dialogada,
riam deles dois. Enfim, o materialista seguiu estudando espiritismo, o agnóstico saiu e se vinculou a uma outra religião. O materialista seguiu, começou a estudar estudo sistematizado, grupo de estudo sistematizado, e lá num dia, ele chegou na hora de fazer a prece final, ele pediu para fazer a prece, todo mundo ficou assim, que ele era materialista, como é que ele ia fazer a prece? E ele fez uma prece de chorar, o grupo chorar, porque a prece dele foi sincera, ele dizia assim, meu Deus, se é que tu existe, ajuda o Jardim das Oliveiras. Deus, se é que tu existe, minimiza a dor dessa população miserável que passa fome, que sofre a violência. Ele fez toda uma prece na hipótese de que se Deus existe, quer dizer, uma demonstração cabal de fé, construída numa aproximação de um estudo espírita paulatino, sequenciado, vivendo conosco a assistência que o Jardim das Oliveiras faz àquela comunidade, convivendo com nós espíritas com fé, e a gente com profundo respeito à crença dele, porque o materialismo é uma crença, também é uma crença. A gente com profundo respeito, e naquele dia, quando acabou a prece, as pessoas estavam todas emocionadas, porque foi uma prece de um crente materialista que se convertia naquela prece. Era como que se fizesse um atestado de conversão. Então, na pandemia, muita gente resvala para o materialismo e encontra no espiritismo uma porta aberta para uma explicação diferenciada. E há outros que são materialistas e que encontram no espiritismo a possibilidade de sair do materialismo para poder suportar a ausência de alguém que lhe ama. Porque a dor da ausência de alguém que a pessoa ama, ela mexe com as entranhas do espírito. E a morte, como destruidora, ela não é suficiente para poder silenciar essa dor à luz da crença materialista. A pessoa fica completamente desamparada, ela vive o desamparo e ela então procura, ainda que por ensaio, uma doutrina que lhe possa explicar. É nesse momento que o espiritismo entra. E aí vem a confirmação que os espíritos iam Allan Kardec, o livro dos espíritos, na lei do progresso, ao encontro para poder abraçar aqueles que vivem o materialismo, dando-lhes uma oportunidade de entender a vida sob uma outra ótica e valorizar de que nós somos imortais. Não existe o materialismo enquanto realidade existencial dentro da perspectiva do espiritismo. Adriana, tem alguma pergunta aí, Adriana? Eu tenho uma pergunta também, foi mandada no privado, ela é pessoal, ela pede para que eu pergunte se o senhor atende as pessoas pelo Zoom e se você está aberto para novos pacientes. Não, eu não estou atendendo pelo Zoom, eu indico pessoas que podem fazer esse tipo de atendimento, mas eu não estou atendendo. Eu atendo algumas pessoas porque já estava atendendo, mas eu não estou disponível para atender novas pessoas. Aqui temos uma da Kátia. Mais ou menos você já tocou nesses tópicos, né, nesses pontos. Quais os cuidados que devemos tomar para mantermos o equilíbrio saudável, o hábito saudável da convivência em família, à medida que as pessoas começam a ser vacinadas e começam também a retornar para aquela ansiedade, aquela corrida exterior, né, que acontecia antes da vinda da Covid? Temos que ter paciência. Eu quero dizer que o fato de vacinar não resolveu o problema e nem vai resolver o problema de pronto. Porque as vacinas, por exemplo, a Coronavac, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem o índice de possibilidade de eficiência de 50%. Então, eu tenho um colega médico, por exemplo, que já fez as 2 vacinas da Coronavac e não está com IgG. Já deu tempo da formação da imunidade e não está imune.
Então, nós não podemos achar de que a vacina ela é 100% e acabou. E mesmo aquelas que têm um percentual admirável, 90%, e que alcance esse score, não esqueçamos de que o vírus sofre mutação. As novas mutações podem não estar no repertório, no lastro daquela vacina. Também não esqueçamos de que, mesmo que a vacina seja eficiente, você toma a primeira dose. Antes que tome a segunda dose, ou tomou a segunda dose e ainda não deu tempo para formar a imunidade, mesmo que ela vá fazer efeito, se você se contaminar, você pode desencarnar. Veja o Agnaldo Timóteo, agora que desencarnou recentemente. Ele fez uma infecção, tinha tomado, segundo as informações que eu tive a oportunidade de ter acesso, a segunda vacina. Mas ele, quando tomou a segunda vacina, parece que ele já estava contaminado. Mas tinha tomado a primeira. Mas não é suficiente. Eu tenho um colega médico que tomou a primeira vacina e foi contaminado. E quase que vai. E eu tenho um colega médica que tomou as duas vacinas e resistiu a uma contaminação de uma forma admirável, porque já tinha uma relativa resistência. Uma outra tomou a primeira dose, teve Covid e morreu. Colega médica, trabalhando na linha de frente. Então, não vamos olhar a vacina como o término de um processo. Ele é o início de um processo, ou ele é o segmento de um processo que deve acompanhar o distanciamento social, o uso de álcool em gel, a não aglomeração, o distanciamento daqueles que ainda não tomaram a vacina, ou daqueles que não confirmaram que após a vacina estão imunes, até que a gente construa uma imunidade de rebanho, que é quando a gente consegue imunizar mais ou menos 70%. Mas ainda assim, não tenhamos a ilusão. O vírus não vai desaparecer assim. Então vamos ter cautela, paciência. Nós estamos muito apressados para voltar para o anormal de antes. Nós precisamos ir com mais cautela e aprender o que precisamos aprender. A pressa já significa que nós não refletimos o suficiente. O vírus, ele não é um monstro. Ele é apenas um vírus. A minha mãe, com 94 anos, foi contaminada com o vírus, porque foi para o hospital fazer uma cirurgia de emergência, e se enganaram, colocaram ela numa enfermaria de Covid, achando que ela tinha Covid, ela não tinha, pegou Covid, foi para casa e não desencarnou de Covid. E estava num estado de falência da vitalidade dos órgãos. Ficou curada da Covid, sem remédio, só tomando homeopatia, sem remédio químico, só homeopatia, sobreviveu. E 2 meses depois desencarnou por falência múltipla dos órgãos. Então, o vírus ele não é essa coisa miserável, monstruosa. Ele tem a ver com a circunstância de cada um, com o processo reencarnatório de cada um, com o estado mental de cada um e com a prudência e a higiene que cada um precisa usar. Nós não podemos nos aglomerar. Isso é uma atitude irresponsável. E não podemos achar que porque a gente vacinou e deu IgG já positiva, portanto, eu estou imunizado, que eu tenho o direito de sair, porque eu posso não estar com o vírus, mas posso conduzir o vírus aos outros. Então, vamos ter que ter parcimônia. E vamos voltando a uma vida de convivência social de uma forma mais lenta, porém mais segura, aprendendo, porque a pausa que a pandemia está fazendo é uma possibilidade de reflexão para a humanidade, não é castigo divino. Então, aproveitemos essa pausa. Quando a gente sai de férias, 30 dias, 15 dias, a gente tem que aproveitar os 15 dias. Então, aproveitemos esses 15 dias de férias, aproveitemos esses 1 ano e meio, 2 anos, que a misericórdia divina nos está dando de pausa. Ah, mas tem muito problema. Não. Isso é tempo de reflexão em diversas áreas, inclusive na convivência familiar. Tudo é tempo de reflexão. Essa pausa é uma pausa macro, nos ajudando ao nosso processo de iluminação. Tem mais alguma aí, Adriana? Não.
Tem uma da Cris aqui, se o senhor acha que depois dessa pandemia a humanidade mudará o comportamento espiritual voltada mais para o próximo, ou seja, será que aprendemos com essa lição de mudança de valores morais? Essa é a proposta. Mas se nós olharmos um pouco, nós temos dificuldade de aprender. Nós somos muito resistentes, nós somos alunos rebeldes. Você veja, você teve aquela Segunda Guerra Mundial na segunda década do século passado e matou aproximadamente 22 milhões de pessoas. Era para a gente ter aprendido alguma coisa. Aí dobrou a década, veio ali a gripe espanhola, matou 50, 70 milhões de pessoas. Era para a gente ter aprendido alguma coisa. A nos vivermos como irmãos, nos ajudar. Aprendemos, mas não aprendemos os valores morais que nós precisávamos aprender. Porque logo virou a década e veio a Segunda Guerra Mundial. E foram 50 milhões de pessoas. O que é que nós aprendemos com a Segunda Guerra Mundial? E nós estamos aqui a ponto de jogar um míssil no outro, as nações em clima de jogar míssil, aí vem um vírus e diz, ei, peraí, calma lá, eu vou resolver o problema de vocês. Quase invisível, para não dizer assim, quase espiritual, e paralisa a Terra. E vai levando os milhares de pessoas por dia, já foram os milhões, e vamos avançar nos milhões. Eu não sei se nós vamos aproveitar e aprender, porque tem muita gente, como diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que está vigente na pandemia para assaltando os outros nas gestões públicas. Há governadores presos, há governadores respondendo processo. E segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, esses erros de crueldade podem remeter esses espíritos a um movimento, inclusive de asilamento da terra, de exílio. Tal é a gravidade da resistência a aprender valores morais. Porque intelectualmente nós estamos avançando, fizemos a vacina. Mas moralmente, como o Carlos perguntou muito acertadamente, da pergunta do internauta, nós temos muita resistência a aprender a amar. Porque a gente quer amar só os nossos. E a gente esquece que é mais egoísmo do que amor. A gente quer amar com um sinônimo de amor, mas na verdade é ambição. Ou é um amor que tem limites, o limite das paredes da casa. Se for o vizinho, que dane-se o vizinho. Então nós estamos aprendendo que um país, não adianta Israel imunizar todo mundo. Porque se Israel imuniza todo mundo, a Europa imuniza todo mundo, e um país não imuniza, o vírus, a exemplo do que tem se dado aqui no Brasil, se deu já no Brasil, uma nova cepa surge, e isso é comunicado, porque aqui no Pará, no Brasil de um modo geral, qualquer coisinha diz assim, olha, vai para a China, porque a China é um lugar tão longe que a gente mandava a pessoa para a China, para dizer, olha, não quero te ver, vai para a China. O vírus saiu da China, esse lugar longe, lá na Ásia, e chegou aqui em Belém do Pará. Então, não há como não ter solidariedade e fraternidade. Ninguém pode viver hoje, com a pandemia, egoisticamente enquanto país, enquanto comunidade. A pandemia nos imprime um movimento de solidariedade. Nós temos que imunizar tudo. Não adianta eu ter só e vacinar os meus e ficar com vacinas aqui de estoque. Se o país do lado não vacinar, se o México não vacinar, novas cepas surgem vão contaminar os americanos. Então, veja como é, até por uma questão de lógica, de amor matemático, a gente tem que distribuir, tem que exercitar esse amor. É a misericórdia divina nos empurrando para a solidariedade, que ela ainda não é espontânea, mas nós vamos aprender. Agora, eu quero convidar os internautas a pensar, cada um em si, porque a gente fala na humanidade como se não fizesse parte dela, né? Nós somos parte da humanidade, nós estamos aprendendo isso. A pandemia tem nos tornado melhores. Em que eu melhorei nessa pandemia? O quanto
eu pude sair de mim para poder olhar pela janela do meu lar aqueles que estão alhures em sistema de carência. Então, essa é a pergunta. O quanto eu mergulhei dentro de mim para poder avaliar como eu estou lidando com a desencarnação que chegou tão próxima nesses dias dos nossos lares. O quanto eu estou lidando comigo para ter fé e saber que eu tenho que fazer o que tenho que fazer, no cuidado higiênico, mas de que eu posso ser alcançado pelo vírus. Não há uma forma, uma bolha que você fique isolado desse vírus absolutamente. Você faz o que tem que fazer, mas está vulnerável. De alguma forma você é vulnerável. Como é que está a fé para o enfrentamento dele? E se for chegada a tua hora da desencarnação, como é que vai ser? Você vai correr para o mato para se esconder? Você sabe aquela piada do mato? O cidadão correu para o mato e disse, mas tu não tem fé em Deus? Disse, não, Deus é grande, mas o mato é maior, eu tinha que me esconder. Ele estava em perigo, correu para o mato, se escondeu no mato. Nós precisamos ter fé em Deus. Estamos testados disso. Nós precisamos melhorar. Roberto, tem 2 comentários aqui. Um é do Heraldo. O meu cunhado, que é médico, contraiu a Covid após ter tomado as 2 doses da vacina, mas de forma leve. E a Angeline diz assim, já tomei a 2ª dose da vacina há 2 meses e ainda não consigo ir a lugares onde tem outras pessoas. Minha família está no Brasil e eu me sinto culpada por eles ainda não terem tomado a vacina. Acho que por isso não consigo me encontrar com as outras pessoas. O que eu faço? Pois é. Deixe o lugar de Deus para Deus. Ela está querendo ocupar o lugar de Deus, querendo resolver o problema do mundo, né? A gente tem que fazer o que a gente precisa fazer no nosso mundo, onde a gente abrange, onde a gente se movimenta, o nosso mundo íntimo e no nosso mundo onde a gente atua. E confiar de que Deus cuida de todos e Ele cuida dos mais próximos usando-nos. Mas aquele que eu não tenho acesso, isso Deus vai encontrar alguém lá para poder ajudar. E aí vem a confiança em Deus, porque senão a gente não dorme. A gente não consegue silenciar o coração, porque vai ficar angustiado e vai ficar ansioso. O nosso país está caminhando numa proposta de 1 milhão de vacinas por dia. O país é muito grande, o acesso é muito difícil. Os políticos estão polarizados, o que dificulta, não há uma convergência, está todo mundo pensando em eleição, não está pensando na população. Todo mundo é uma forma coloquial de dizer, quando todos deveríamos estar convergindo para combater a pandemia, a ideologização deixa a desejar porque fragmenta as forças contra a pandemia. E quanto à primeira questão do colega que se vacinou 2 vezes, essa é a possibilidade que a vacina traz de quando imuniza, mesmo a pessoa tendo a doença, ela vive a doença de uma forma mais leve. Esse é o prognóstico que a vacina apresenta, algumas vacinas, umas mais, outras menos, de não só imunizar, mas mesmo que você pegue a doença, você pega, mas ela não letal. Esse é a esperança que se está estabelecendo em cima dos ensaios que foram feitos, das pesquisas e dos ensaios clínicos, que ainda estão seguindo de acordo com cada vacina e com cada laboratório. Mas é alvissareiro, meus irmãos. Não tem nada que vá destruir a Terra. Porque quando surgiu a AIDS, todo mundo pensava que todo mundo ia morrer também. E assim foi com a varíola, assim foi com a poliomielite, assim foi com o sarampo. É assim, toda epidemia e pandemia, a gente pensa que vai acabar com o mundo, não acaba com o mundo. Nós vamos vencer esse processo. O mais importante do que vencer esse processo é vencermos a nós mesmos aprendendo, porque quando a gente aprende, a dor vai embora. Quem se cura, a dor não precisa estar presente. A dor, ela permanece quando a gente ainda não aprendeu a lição. Então, nós precisamos aprender a lição, fazer o dever de casa, cumprindo os protocolos sanitários e dando o próximo passo, higienizando a mente, conectando com os amigos espirituais. Nós retomamos ao Jardim das Oliveiras as reuniões habituais,
quando o protocolo sanitário permitiu, com todas as observações que o protocolo exigia, e era impressionante a presença dos amigos espirituais, a chancela dos amigos espirituais, os atendimentos espirituais que foram feitos. Eu fiquei impressionado de ver o volume da presença dos amigos espirituais e a intensidade no cuidado com a humanidade. E Manuel Filomeno de Miranda diz isso no livro psicografado por Divaldo Franco, dessa presença dos amigos espirituais que se multiplicam, porque, gente, amigos espirituais, espírito superior, não falta para Deus. Então, a ajuda de lá para cá não falta. A gente precisa se conectar. Ainda hoje eu vi, aqui em Belém do Pará tem um cabeleireiro famoso, ele fez 90% de comprometimento pulmonar e saiu. Ninguém tinha esperança de que ele pudesse sair. Saiu 90% de comprometimento pulmonar. O outro vai interna 2 dias depois, com 10% ele desencarna por uma complicação. Então, essas coisas, elas são de uma manifestação aleatória, porque nós não dominamos o planejamento espiritual de cada um. Então, precisamos confiar, porque não falta ajuda do lado de lá. Eu tenho amigos, pacientes meus que têm a oportunidade de acompanhar, e amigos que viveram a intubação, que experimentaram o desdobramento da intubação, narrando a presença dos amigos espirituais, acolhendo as pessoas, e o tormento das pessoas atormentadas, que não se prepararam, e que vivem a dificuldade de serem atendidos, porque os amigos espirituais, ao estarem presentes, significa dizer que eles estão sendo atendidos necessariamente. André Luiz ficou 8 anos no umbral, e era visitada pela mãe, que estava acima de nosso lar. E ele ficou 8 anos no umbral, porque é questão de cada um segundo as suas obras. Então, a gente tem que precisar melhorar o nosso padrão, orar, porque o nosso investimento vale. Eu acompanhei uma outra amiga, essa amiga mesmo, colega, intensivista, espírita, e ela me procurou porque estava entrando em pânico, porque ela estava na UTI atendendo as pessoas e viu os quadros. E o colega que chefiava a UTI disse a ela, olha, você precisa se envolver menos com os pacientes. Ela disse assim, ele não sabe o que eu vejo. E eu via os pacientes, alguns angustiados no processo de desdobramento, ali entubados, querendo voltar de qualquer jeito. Outros benfeitores atendendo alguns que estavam em processo de desencarnação e num processo suave, tranquilo, e os amigos espirituais conduzindo. E esses registros, que era sombra e luz na percepção dela, mobilizaram muita ansiedade, ela começou a fazer crise de pânico, e ela precisou de apoio. O colega que não é espírita, que não entende essas coisas, achava que ela estava envolvida só com os pacientes, mas não era só com os pacientes, ela estava vendo o mundo espiritual, porque ela é médium ostensiva e faz esse registro com muita facilidade. Então, eu estou dizendo isso para dizer aos amigos que a presença divina não falta. Não importa onde o nosso familiar está, ele está amparado pelos amigos espirituais. Ah, ele está lá, não tem assistência, não tem oxigênio. Pode não ter oxigênio, mas tem Deus. Eu não estou querendo dizer que tem que fechar os braços e deixar a população sem oxigênio. Não, não é isso. Mas quando falta um determinado implemento para atender alguém, é responsabilidade da administração pública que não consegue prover aquela localidade. Mas a pessoa que está sofrendo isso, ela está no incurso dentro da lei. E se houver necessidade de mantê-la viva, os espíritos amigos vão atuar no corpo para que ela não necessite de oxigênio. E podem fazer isso porque tem poder para isso. Mas isso não é nenhum milagre. Isso faz parte do planejamento espiritual. Mas outros ficam dentro da possibilidade de, na ausência do oxigênio, desencarnarem, e desencarnam. E os gestores que propiciam isso, por ineficiência, por imprudência ou imperícia, estarão incursos dentro da lei divina, e não só da lei humana. Então, nós precisamos fazer o que nos cabe, na administração, como diria Paulo, dando conta da nossa administração. E se fizermos isso, está tudo bem. Ótimo. Alberto, uma pergunta da Pâmela Colpo.
como lidar com essa sensação de falta de controle em todos os aspectos hoje com a pandemia. O contato físico, a falta de trabalho, a insegurança e etc. Pamela, essa é uma questão que sempre me chama a atenção, porque ela é real, o que você traz é real. E eu tenho vivido isso cada vez mais presente, porque estou num país como o Brasil, eu estou num estado que é um estado carente, que é do norte, e estou numa instituição que fica na periferia, que também lida com a carência. Os nossos grupos da periferia, às vezes é 12 pessoas num compartimento que desce, quando muito, 2, que mal cabem deitados, tipo cela, onde tem mais detentos do que a cela pode abrigar se eles forem deitar. Não podem deitar todos ao mesmo tempo. Não tem ar-condicionado, não tem home office, delivery, isso não existe, gente. Isso existe para nós. Essas palavras são palavras que o povo, a maior parte da população não tem delivery, não tem home office, não tem nada. Isso é outra linguagem, é outro mundo. Então, é assustador aquilo que pode ameaçar, porque um estômago vazio ele não tem ética, diria Deolindo Amorim. Então, nós precisamos estar muito atentos para distribuir, para compartilhar. Agora é hora de distribuir o peixe. Não dá tempo para ensinar a pescar e distribuir o peixe, porque a hora é de emergência, é um atendimento imediato. E nós temos sido demandados a isso, e me preocupa muito, porque isso é uma situação que está constrangendo e comprimindo socialmente os países como o Brasil. Mas eu quero dizer que nós não podemos achar que o controle está na nossa mão. O controle está em Deus e nos administradores que devem fazer a gestão humana daquilo que é a pandemia. Porque Paulo diz aos Éfesos, eu gosto muito dessa fala de Paulo, ele diz assim: Deus é único e é o Pai de todos, e atende os homens através dos homens, e está em todos os homens. Se ele está em todos os homens, atende os homens pelos homens, e é o Pai de todos. Então, nós precisamos saber, em nome de Deus, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Ou seja, se nós, como gestores públicos, como legisladores, como juízes, promotores, enfim, aqueles que detemos algum nível de poder, empresários, se nós estamos dando conta de fazer a nossa participação nesse tempo. Eu vi agora, outro dia, lá um empresário em Minas Gerais, eu quero partilhar esse exemplo, ele abriu um espaço lá, era quem tem põe, quem não tem tira. Quem tinha, doava. Quem não tinha, levava o farnel. E ele filmava uma quantidade imensa de farnel e chorava. Por quê? Porque as pessoas são solidárias. Especialmente no Brasil, nós temos uma vocação para a solidariedade. Nós não somos egoístas. Quando se faz necessário uma enchente, uma pandemia, mexe com a nossa fraternidade. E nós não sonegamos a ajuda a ninguém, mas precisa dessas iniciativas. Então, são as ONGs, são os centros espíritas, as igrejas, são as pessoas de boa vontade, porque isso já não é mais um problema só dos gestores, mas também dos gestores. Então, Deus atende os homens, é o Pai de todos, atende os homens pelos homens e está em todos os homens. Então, nós precisamos arregaçar as mangas e entrar nessa grande corrente do bem e fazer a nossa parte como cidadão, ainda que seja individualmente. Outro dia me dizia uma grande empresária, que eu cuido, e ela me dizia, eu atendo anonimamente, escolho, vejo onde está a miséria e mando entregar lá. E fico tomando as referências para ver se foi feita ou não foi feita. Ela anonimamente está fazendo atendimento das pessoas, e assim é. Então, é esse o processo do controle que vem de cima, e se nós entrarmos nessa malha divina, nós vamos minimizar o sofrimento, mitigar a dor, e vamos fazer
a ultrapassagem dessas ondas econômica, social, emocional e biológica e de enfermidade, de saúde, nós vamos ultrapassar com ganhos, com muitos ganhos, porque nada que acontece enquanto flagelo natural vem com o objetivo de massacrar. Deus não é sádico, Deus é Pai amoroso e bom. Ele vem para nos ajudar. E esses saculejos é para que a gente saia da letargia, do comodismo e faça uma movimentação de crescimento individual e coletivo. E eu tenho certeza de que o controle é dele, porque é Deus que é imanente, é transcendente, que há de nos atender a todos. Agora, ele atende todos através de todos. Então, uma vez eu estava, para concluir, eu estava com uma criança no Jardim das Oliveiras, passando mal, levaram para tomar passe, ele recebeu o passe. Aí não melhorava, deu passe de novo. Não melhorava, aí a companheira começou a orar. Aí o Espírito disse assim para ela: nós já fizemos o que tinha que fazer, agora leve ele para comer. Aí ela achou que era um obsessor. Aí foi conversar com o garoto era meio-dia, não tinha almoçado, não tinha tomado café da manhã e não tinha jantado no dia anterior. Então o que ele estava tendo era hipoglicemia, era fome, não era paz que precisava. Então Deus atende a gente pela gente. Então nós precisamos multiplicar, abrir o coração, estender as mãos para que a dor seja menor, porque a fome mata tanto quanto o vírus.